Oi, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais uma aula virtual. Eu espero que vocês estejam todos bem, que tenham passado bem a semana na medida do possível. E hoje a gente vai continuar o capítulo 5 falando sobre as funções da linguagem. Na semana passada eu falei sobre os elementos da comunicação, que são a base para as funções da linguagem. Então, se você ainda não assistiu a aula da semana passada, você precisa dela para poder ficar mais fácil de você entender essa aqui, tá certo? Então, o que são as funções da linguagem? Quando a gente vai fazer um texto, a gente tem objetivos, né? Qual é o meu objetivo ao escrever esse texto? E eu sempre vou focar mais, não que não tenha os outros elementos, mas um texto normalmente tem um foco em um elemento da comunicação. E aí lembra, quais são os elementos da comunicação? O emissor, que cria uma mensagem que vai passar, que vai ser feita dentro de um código, vai passar por um canal para chegar ao receptor e tudo isso dentro de um referente, né? Dentro de um contexto. Lembra, esse referente é o contexto, certo? Então, esses elementos da comunicação vão ser a base das funções da linguagem. As funções da linguagem são talvez um dos conteúdos mais importantes do Enem, ao lado de variedades linguísticas que a gente já estudou. Então, caem normalmente 4 ou 5 questões por ano no Enem sobre funções da linguagem. Aí, a gente tem que pensar que cada uma delas, por ser focada em um elemento da comunicação, tem uma característica. A emotiva, por exemplo, é sempre feita em primeira pessoa, eu ou nós. O verbo vai estar sempre na primeira pessoa. E ela vai servir para quê? Para expressar as emoções ou sentimentos do locutor, do emissor. Então, as músicas de sofrência, por exemplo, que estão aí nessas lives de sertanejo tudo, a maioria delas é emotiva, porque fala dos sentimentos do emissor, certo? Ao contrário, a conativa, que também pode ser chamada de apelativa, a emotiva também pode ser chamada de expressiva. Tem alguns vestibulares que chamam ela assim, tá? A conativa ou apelativa vai ser focada na segunda pessoa. O que quer dizer que o verbo normalmente vai estar no imperativo. Essa aqui é a função da linguagem da publicidade. De modo geral, os textos publicitários têm função conativa. Por quê? Porque eles querem ou convencer ou persuadir as pessoas a fazerem alguma coisa, no caso de uma campanha, ou a comprarem alguma coisa, no caso de uma propaganda de marca. Então, enquanto aqui a gente tem a primeira pessoa focada nas emoções do locutor, aqui a gente tem um texto que vai focar em convencer o outro a fazer alguma coisa. Então, vou usar dois exemplos da música popular brasileira, muito conhecidos, muito eruditos, né? Aqui, por exemplo. Desejo a todas inimigas vida longa, para que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Então, esta pensadora da música popular brasileira está expressando suas emoções. Aqui, a gente tem... Prepara, que agora é hora do show das poderosas. Então, esse prepara é um verbo que está no imperativo. Então, ele vai falar diretamente com a segunda pessoa. Vejam a diferença de eu falar assim, eu estou feliz. Eu estou expressando emoções. Eu falar assim, pegue seu livro agora. Eu estou dando um direcionamento para a segunda pessoa. A função poética vai ser centrada na mensagem em si. E ela sempre vai ter o cunho criativo. Então, ela sempre vai trabalhar com as questões de rima, de sonoridade, ou no caso da arte abstrata, por exemplo, que não importa necessariamente o emissor ou o interlocutor, mas sim a mensagem em si. Então, sempre vai ser criativo, ou um sinônimo que o Enem gosta muito, que é lúdico.
lúdico é algo criativo, é o trabalho com a linguagem, certo? A metalinguística, que é uma das preferidas do Enem, é aquela em que a linguagem fala de si mesma. Ah, como assim, Pro? O dicionário, por exemplo, o dicionário usa a linguagem escrita, usa a palavra para falar da palavra, certo? Então, o dicionário é metalinguístico. Quando eu tenho um poema, como A Procura da Poesia, do Drummond, por exemplo, em que é um poema falando sobre fazer poema. Quando eu tenho um filme que fala sobre fazer filme. Então, a metalinguagem é quando a gente tem a linguagem falando de si mesma. Tem um quadro muito conhecido do Rembrandt, em que na pintura está sendo representado um pintor fazendo uma pintura. Então, isso é metalinguístico, certo? A função fática vai ser centrada no canal, ou seja, ela serve para testar a comunicação. Nós usamos a função fática o tempo todo, porque a gente fala muito né, então, tá entendendo? Você entendeu? Pois é. Ou quando a gente fala ao telefone, alô, qual é a função dessas expressões? É testar se a outra pessoa está me escutando, né? Está me entendendo e daí por diante. Aquela clássica música de Bad da Adele lá. Hello from the other side. Daí por diante. Então, essas expressões que na verdade só servem para ir testando se a comunicação está funcionando com o outro. E observem a partir de agora o quanto nós falamos então, né? Tá entendendo? Principalmente nós professores que tentamos testar a comunicação com vocês. E aí, por último, a gente tem a função referencial, que é aquela que está baseada no referente, está sempre em terceira pessoa, é objetiva e vai ter a função de informar. Então, um jornal é referencial, um livro didático é referencial, um estudo acadêmico é referencial, todos eles têm a função de informar. Enquanto essa é objetiva, a emotiva é subjetiva. Por quê? Porque ela é a visão do sujeito sobre o mundo, certo? E são essas as 6 funções da linguagem. Todas elas baseadas em um elemento da comunicação. Lembrem-se de que é um conteúdo muito, muito importante. Eu vou pedir para que vocês façam alguns exercícios da apostila, não muitos para não sobrecarregá-los, mas se sobrar tempo e você puder fazer os outros exercícios, faça, porque vai ser muito, muito interessante para você ir treinando para o vestibular, tá certo? Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Lembrem-se, tem o e-mail, tem o Classroom. Se precisarem de alguma coisa, é só chamar e a gente vai se ver na aula ao vivo agora, toda semana, para poder discutir a matéria e eu poder ajudar vocês a fazer os exercícios, tá certo? Então agora eu vou sair, você pode tirar print desse quadro para poder copiar se você quiser e a gente se vê na próxima aula. Tchau! Beijo!